Os meus irmãos não sabem a alegria que é estar aqui com os irmãos reunidos em Jesus e partilhar destas mensagens maravilhosas, deste grande amor que é incompreensível, que não há palavras para compreender, do quanto Deus nos ama. E o foco deste tema de hoje é olhar a Jesus e ver tudo o que Ele passou para me dar a vida eterna. Amém? Amém. Então, por isso o tema de hoje é uma troca justa. Será que é uma troca justa? Ou será que não é uma troca justa? Isto é o que nós vamos ver ao longo deste tema. Olhando para Hebreus capítulo 12 e o versículo 2, começa com o foco, né? O que é? Olhando a Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou e Ele terminará essa obra. E Ele suportou a cruz, suportou a afronta. Para quê? Para fazer esta troca, de poder nos resgatar para Ele. Este é o foco desta mensagem. Nós acompanhamos isto mesmo em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Os irmãos também acompanharam. Mas, irmãos, antes de chegar ao tema e à obra de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, vamos pegar na palavra de Deus e vamos examinar em vários capítulos e versículos sobre o que é que as Escrituras nos falam, o que é que Deus inspirou os profetas a escreverem sobre a vida do Messias, o prometido, o ungido do Senhor. E vamos então lá pesquisar, os irmãos podem acompanhar, e pedia aos irmãos que sentissem a boa disposição de ler cada versículo que nos vai falar da vida de Jesus antes dele surgir. Isto é, muito antes do surgimento de Cristo. O que é que os profetas falaram? Podemos acompanhar primeiro em Salmos. Vamos lá ver o que é que David falou sobre o Filho de Deus. Salmos capítulo 22. Vamos ler o versículo 7 e 8. Todos os que me veem são como mim, mexem os lábios e balançam a cabeça dizendo: Ele confiou no Senhor, que Ele o livre e o salve, pois Ele quer o seu bem. Amém. Obrigado, irmã Carla. A tradução é um bocadinho diferente. Aqui nós podemos falar que todos aqueles que o viam zombaram dele, não é? E abanavam a cabeça e diziam: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele confiou, não é? Pois nele tem prazer. Os irmãos sabem em que parte da história de Jesus isso se cumpriu? Onde Jesus estava na cruz, a sofrer, aqueles que o acusaram estavam a zombar dele e disse: livrou os outros, salvou os outros, salva a si mesmo, não é? Se és o Filho de Deus, desce da cruz e nós cremos. Estava à espera de um sinal. Mas a fé, ela não vem pelo coisas que vemos, né? É a certeza daquilo que não vemos, né? Também podemos acompanhar no mesmo capítulo 22, versículo 16 e 18. Também fala sobre a vida de Jesus. Eu vou ler. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram as mãos e os pés. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas. Será que isto nos cumpriu na vida de Jesus? Será que isto é uma troca justa, irmãos? Transpassar o quê? As mãos e os pés. Significa que ele seria crucificado. É o único método de uma morte que é ultrapassada as mãos, isto é espetada nas mãos e também nos pés, a morte de cruz. Continuando ainda, podemos ver agora em Salmos, capítulo 41, um bocadinho à frente, versículo 9. Eu não sei se os irmãos já tiveram assim um estudo sobre estes versículos, sobre estas profecias que apontavam a Jesus, mas existem muitas mais. Eu não trouxe todas aqui, existem muitas mais. Salmos, capítulo 41 e o versículo 9. Aqui vai falar sobre a traição de Jesus. Nós sabemos por quem é que Jesus foi traído? Por quem é que foi? Judas. Será que ele é só traído por Judas? Quantas vezes ele traiu todos os dias?
Mas vamos falar aqui o versículo 9, que apontava para essa traição. Diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Estamos a falar na cerimónia da Santa Ceia, a última ceia que Jesus teve com os apóstolos, em repartir o pão, e vemos que alguém com quem ele partilhava o pão, aqui diz que é um amigo quem ele confiava muito, porque sabemos que Judas foi o responsável pela tesouraria, né? Daí tinha que ter essa confiança. Ele próprio levantou o seu calcanhar, significa que ele próprio o iria trair. E isso cumpriu-se na vida de Jesus. Então, além de Jesus ser zombado, ser traído, que é o que nos diz aqui, e ser até crucificado, que é o que estes relatos nos mostram, podemos ver também em Salmos capítulo 69 e o versículo 21, mais à frente. Capítulo 69 e o versículo 21. Nos diz assim: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Os irmãos, isso cumpriu-se na vida de Jesus? Além de ser zombado, maltratado, traído, crucificado, na sede, irmãos, eu não sei o que é uma pessoa ter muita sede. Estão a entender? A sede de Jesus foi muita mesmo. E na sua sede, não lhe deram água para aliviar o seu sofrimento, mas vinagre. É o que diz o salmista no versículo 21. Passamos agora ao livro de Isaías. Vamos um bocadinho mais à frente. Isaías a seguir a Jeremias. Antes de Jeremias. Isaías capítulo 50 e o versículo 6. Bem, eu não considero isto uma troca justa. O que Jesus tem passado, nós podemos fazer aqui um resumo e dizemos que o versículo 6 do capítulo 50 nos diz: as minhas costas ofereci aos que me feriram, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Sabemos o percurso da luz do mundo, do Filho de Deus. Ele seria traído, maltratado, zombado, crucificado, iriam-lhe dar vinagre para ele beber na sua sede, e agora, além disso, ele ofereceu as suas costas, arrancaram-lhe os cabelos e cuspiram. O que é que mais podiam fazer ainda? Será isto uma troca justa? Continuando ainda, capítulo 52 e o versículo 14, um bocadinho mais à frente. O que é que nos diz o versículo 14? Nos diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura estava mais do que a dos outros filhos dos homens. Irmãos, aqui vemos que o corpo dele estava desfigurado. Não sabemos se foi quando ele foi açoitado, maltratado, bufeteado. Nós conhecemos a história toda. E vemos que aqui ele estava irreconhecível. Segundo o Espírito de Profecia, diz que no corpo dele não havia um espaço livre de que não tenha sido maltratado. Era marcas, cortes, sofrimento, sangue a ser derramado. E aqui o profeta Isaías já relatava sobre essa situação. E agora, para terminar, o capítulo 53 e o versículo 3 a 5 e o versículo 7. Este aqui todos os irmãos conhecem de cor e é o que encaixa perfeitamente porque é que tudo isto Jesus passou. Nos diz o versículo de 3, 4 e 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E versículo 7 e último, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. O que mais Jesus podia fazer para me salvar? Ele passou por tudo isto. Para quê? Para me salvar. Porque tudo isto que ele passou, era eu que teria que passar, porque fui eu quem pecou. E ele, não conhecendo o pecado, segundo o relato, se fez pecador, não é? Se fez pecado. Por quem? Por mim, por todos nós. E segundo os relatos aqui diz que Jesus não teria uma vida de rei, não é? Mas de servo, a ponto de ser crucificado por causa dos meus pecados. A irmã White, ela nos fala no livro Meditações, é um livro muito bonito. Os irmãos, se lerem este livro Meditações para conhecê-lo, na parte de abril, 9 de abril, os irmãos leem 9 de abril, 10 de abril, para aí fora, uma meditação por dia, os irmãos vão ficar encantados. Porque a vida eterna é esse, que te conheçam, a ti como o único Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus. E a irmã White, no livro, ela nos diz: a obra de Cristo na terra era buscar e salvar o que se havia perdido. Ele via sempre diante de si o resultado de sua missão. Se bem que importasse receber primeiro o batismo de sangue, embora o peso dos pecados do mundo devesse reunir-se sobre a sua vida inocente, não obstante a sombra de indizível infortúnio estar sempre por sobre ele. Todavia, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta. Tudo isto ele sofreu para que o homem pecador se salvasse, para que fosse elevado e enobrecido e tivesse um lugar com ele em seu trono. Então já vimos porque é que Jesus teve que passar por tudo isto, para salvar o que se havia perdido. E o que foi perdido foi lá no Éden. E toda a humanidade se perdeu por causa de uma desobediência. Agora, o Filho de Deus, segundo o relato dos escritos pelos profetas, nos disse que aquilo iria passar. Para quê? Para me buscar, para me salvar e para me tirar da condição de pecador e colocar-me num lugar elevado, nobre, e diz aqui no final, em seu trono. É uma troca. A pergunta é, o título, é uma troca justa? Será uma troca justa? Aos meus olhos, não. Aos meus olhos, não. Mas se eu dissesse que era uma troca injusta, eu estava a chamar injusto a Deus. E Deus injusto não é. Deus é justo. E justificam-me através do sacrifício de Jesus. Então podemos dizer que foi uma troca justa, porque era a única maneira de eu poder ser salvo. É a única maneira de poder ser resgatada a humanidade. Nós podemos contemplar aqui o que é aquele versículo que toda a gente conhece de cor e salteado, não é? João capítulo 3, versículo 16, porque Deus... Os irmãos conhecem de cor. E o versículo assim, conhecem? Não. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que vemos aqui o sofrimento do seu Filho para me dar a vida eterna. Nós podemos ler então o versículo 17, os irmãos não conhecem de cor, mas já vão se lembrar dele, que nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então o objetivo de Jesus vir a este mundo é salvar. E nós dizemos amém. Amém. Então vemos aqui nesta obra o sofrimento de Jesus, esta troca para me salvar. Mas era necessário nós compreendermos o porquê que Ele fez tudo isso.
Sabem porque é que Jesus fez tudo isto? Porque foi o meu pecado que fez Ele passar por tudo isto. Então, quando eu peco, estou a crucificar e a colocar Jesus sobre toda esta humilhação. Então, o propósito de Deus era revelar o que é que o pecado tem feito à humanidade. Nós podemos acompanhar também no mesmo livro que a serva do Senhor diz: Cristo é o originador da verdade divina. Ele conhecia a altura e a profundidade, a extensão e a largura e plenitude da compaixão do amor divino, como mortal algum pode conhecer. Cristo era o único que conhecia tudo isto. Cristo, Ele sabia e sabe a bem-aventurança que os pecadores estão recusando quando rejeitam a luz divina. Os horrores que sobrevirão à pessoa que recusa a verdade celeste. Cristo sabe tudo isto, porque Ele passou por isso. Unicamente Cristo sabe o que significa o insuperável peso da glória que os que se rebelam contra Deus recusam receber. Cristo é o único que sabia todo o amor, toda a plenitude, o comprimento, a profundidade do amor de Deus que ser humano algum pode compreender. E Ele sabe o que é que nós recusamos. Sabem porquê? Porque Ele chegou a um ponto da sua vida em que disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sabe o que é que o pecador que recusou a luz está a perder. Porque Ele viveu essa experiência. Ele viveu essa experiência para me salvar. Então, qual é a nossa condição quando não temos a Cristo? Porque é necessária essa troca. Qual é a nossa condição neste momento sem Cristo? O que é que Jó nos fala? Jó capítulo 14, versículo 4. Irmãos, temos de ter essa consciência. Ele nos diz: quem do imundo tirará o puro? Ele faz essa pergunta, mas só que ele dá a resposta e diz: ninguém. Ninguém pode tirar coisas boas onde está o mal. Onde está o sujo, onde está o imundo, dali não pode ser coisas boas. Por isso Jó diz: quem é que do imundo pode tirar coisas boas? Quem, pecador, pode ser santo? Se já somos pecadores por natureza, como é que nos podemos tornar santos? É possível. Através daquele que não conheceu o pecado. Ele não conheceu porque ele não pecou. Mas ele teve essa experiência por amor. E nos diz também Isaías capítulo 64 e o versículo 6, que completa o que Jó nos disse. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Estão a ver qual é a nossa condição? Nós somos todos imundos. A nossa justiça está suja. Em nós não existe obra alguma que seja boa. Está escrito no Espírito de Profecia. Não sei onde. Mas disse que se nós juntássemos todas as boas obras que a humanidade possa fazer e apresentássemos a Deus, todas as boas ações da humanidade. Aquela pessoa fez isto, aquela pessoa fez aquilo. E se juntássemos só as coisas boas e apresentássemos para oferecer a Deus, isso é considerado um crime. É um crime para Deus. Sabem porquê? Porque todas estas coisas boas, entre aspas, elas são feitas de um coração imundo e de uma justiça imunda. É necessária uma purificação. Todas essas obras boas, na fé em Jesus Cristo, elas são aceitas a Deus, porque Jesus é o único que pode purificar todas as boas ações dos homens. Quando fazemos algo sem fazê-lo para Jesus, é contaminado, porque sai de nós que somos contaminados.
Precisamos então desse filtro, entre aspas, para nos purificar. Agora, é necessário então revelar a nossa condição. Não é? O salmista, Isaías, já disse qual é a nossa condição, não é? Somos imundos e a nossa justiça é como trapo da imundícia. O próprio Jó nos diz que nós não podemos tirar coisas boas de nós mesmos, não é? Porque já temos esta condição. Agora Jesus nos revela a nossa condição. Também podemos acompanhar aqui no livro Para Conhecê-lo. Os irmãos gravem bem isso, porque é um livro muito bonito. Os irmãos podem ler através do livro, ou através das aplicações que existem no telemóvel, que têm os livros, através da internet também. Este livro é um livro muito bonito. Ela nos diz: os homens estão contaminados de pecado e não podem ter a devida compreensão do odioso caráter do mal que acariciam. Por causa do pecado, foi ferida a majestade do céu, ferida de Deus e oprimida. Voluntariamente, nosso divino substituto desnudou sua alma à espada da justiça, para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Disse Cristo: dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Aqui diz que nós estamos contaminados de pecado. E diz que não podemos, o que é que diz aqui? Compreender, ter a compreensão do odioso caráter que nós amamos, que nós acariciamos. Sabem, a única maneira de nós compreendermos este caráter odioso a Deus, o que é que o pecado tem feito na humanidade, é quando olhamos a Jesus. Que é que lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando olhamos à cruz do Calvário, nós compreendemos a nossa natureza, porque foi por causa de mim que Ele foi crucificado, que Ele passou por tudo isto. E nos diz que ninguém mais poderia passar por isso senão Cristo. Nos continua a dizer, que nos diz aqui: homem algum na terra, nem anjo no céu, poderia haver pago a pena do pecado. Jesus era o único que podia salvar o homem rebelde. O homem foi criado. Os anjos foram criação de Jesus. Foi Jesus quem criou tudo com o Pai. Só Jesus era o único que poderia deixar tudo para me salvar. E devemos dar graças a Deus, porque tudo isso foi feito. Então houve essa troca. E a pergunta é: será essa troca justa? Será? Então vamos continuar a ler no Desejar Todas as Nações e vamos ver essa troca. Nos diz aqui: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tinha eu parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. E diz o Isaías capítulo 53, versículo 5, pelas suas pisaduras fui sarado. Este é o valor, é o amor que Deus tem para comigo. A pergunta é: vou ser ainda indiferente? Vou continuar a acariciar esta tendência, essa natureza que eu tenho para o mal? Ou vou pedir e suplicar a Deus que me transforme, para que não faça Jesus sofrer mais do que Ele sofreu? Irmãos, isto é uma troca, que eu dizia, uma troca injusta, não é? Mas nós lá já lemos que Jesus era o único que podia fazer isto por mim. Eu às vezes faço uma comparação para tentarmos compreender o amor de Deus e faço a comparação entre o pai e um filho. Mas mais além, uma mãe e um filho. Porque a mãe é quem, durante os 9 meses, começa a gerar a criança dentro dela,
a alimentá-la, a crescer, já a colocar os primeiros traços de caráter. Ela sofre as dores, né? Ela, depois de ter a criança, ela amamenta, ela cuida. Então a mãe está mais próxima que o pai. Mas vemos aqui o amor de Deus para comigo. E eu faço uma comparação dentro dos parâmetros humanos, dentro do nosso pensamento. Um pai que tenta ensinar ao filho o que é mau e o que pode trazer sofrimento à criança. Mas a criança inocente não sabe nada disso. Imaginemos o pai, ao pé de uma lareira, a ensinar ao filho para não pôr a mão no lume. Porquê? Logicamente vai se queimar. Mas a criança não sabe o que é isso. Então a única maneira de ensinar a criança é pegar na mão dela e colocá-la no fogo. Então ela vai saber o que é isso. Mas não. O que o pai faz é: eu vou-te mostrar o que é o sofrimento. Não é o que é o sofrimento no sentido de ensinar a criança o que é o sofrimento. O que é que a desobediência ao pai pode trazer. Então o pai coloca a mão no fogo e fica lá com a mão. A mão começa a ficar queimada. E ele sofre e chora. E depois tira. A criança viu aquilo tudo. Mas o pai, depois de tirar a mão, ainda continua a sofrer. Então ele mostrou: eu fiz isto para que tu não te queimasses. Eu preferi queimar e mostrar-te o que é o sofrimento da desobediência do que seres tu a pagar isso. Isso foi exatamente o que Jesus fez. Ele trocou o seu lugar no céu para vir até mim e fazer essa troca. Ele pagou aquilo que eu devia pagar e mostrou-me o que é o sofrimento e o que é o caráter do pecado. A pergunta é: será que eu não valo nada? Será que tudo Jesus fez por alguém que não vale nada? É a mesma coisa que alguém tem uma nota de 500 euros e esmaga a nota, suja a nota e deita para o chão e diz: esta nota não tem valor nenhum. Ela, apesar de estar toda engelhada e suja, ela continua a valer os 500 euros, não é? Apesar de nós sermos contaminados do pecado, de sermos mal de caráter, não é? Nossa natureza, Deus nos ama como nós nunca estivéssemos pecado, porque Deus olha a Jesus. E quando Ele olha a Jesus, Ele tem compaixão e misericórdia e amor de mim. Então Ele dá-me um valor que é impossível a humanidade calcular. Nós podemos ver isto aqui também, neste parágrafo que nos diz: aquele que deu a vida para resgatar a humanidade vê em cada homem e mulher um valor que ultrapassa qualquer cálculo humano. Por meio do mistério da glória da cruz, devemos compreender a estimativa que Ele fez do valor de cada alma. Lindo, não é, irmãos? Vemos que todo o sofrimento foi por amor de mim, por amor de cada um que aqui está, por amor de toda a humanidade, para poder salvar e resgatá-la de novo para Deus. Então podemos concluir. O que é que Deus mais podia fazer para me salvar? Será que Deus poderia fazer mais alguma coisa? Ou será que nós podemos nos queixar? Ou dizer: Senhor, se tu agisses assim, provavelmente eu não me perderia. A deitar a culpa para Deus. Deus já fez tudo. O que mais Deus poderia fazer para me salvar? Será que Ele podia fazer mais alguma coisa? Sabem que esse é um argumento que não vai existir. Tudo Ele fez para me salvar, a ponto de dar a vida através do seu sacrifício, do seu sangue, para me resgatar. Foi uma troca. Será essa troca justa? Nós vemos no tempo do povo de Israel que o pecador teria que confessar os seus pecados sobre um animal sem mancha, e esse animal agora teria que pagar. Teria que ser morto no lugar
é pecador. Isso não é uma troca justa. Quem pecou deve pagar. Mas não adianta. Quem do impuro pode tirar coisas puras. Então era necessário esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morrer em meu lugar. Mas era necessário agora nós confessarmos os nossos pecados, aceitar a Jesus pela fé e termos a certeza da salvação. Nós podemos então concluir sobre este plano da salvação que nos diz: a alegria que estava proposta a Cristo foi a de ver pessoas redimidas pelo sacrifício de sua glória, sua honra, suas riquezas e a própria vida. Por outras palavras, eu vou ler por outras palavras. A alegria que estava proposta a Cristo foi a de ver pessoas redimidas pelo sacrifício da sua glória, pelo sacrifício da sua honra, pelo sacrifício de suas riquezas e pelo sacrifício da sua própria vida. A salvação do homem, eis a sua alegria. Quando todos os remidos se reunirem no reino de Deus, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus não morreu em vão. Ele faria a mesma coisa para salvar uma alma, se fosse necessário. Mas não é. Porque Jesus fez o sacrifício de tal por todos. E de uma vez só. Que Deus nos ajude e nos abençoe realmente a compreender a natureza do caráter do pecado e aquilo que nós acariciamos, que é odioso e ofensivo a um Deus santo, a um Deus que derramou tudo para me salvar. A pergunta é: será essa troca justa? Ela foi justa. Deus é justo. Nós não somos justos. Nós somos injustos. Agora Deus pede para que nós abandonemos a prática do mal e que deixemos o Espírito de Deus trabalhar no nosso coração para nos ensinar a ter aquela natureza que Adão e Eva tinham no princípio, que é uma natureza sem pecado, uma natureza com inclinação só para fazer o bem. Infelizmente a desobediência, uma pequena desobediência, trouxe a miséria e o sofrimento a este mundo. E para colocar a cereja no topo do bolo, a morte. Agora, graças a Deus que não nos deixou sozinhos neste mundo, que nos dá uma esperança ainda que nós vamos ao pó da terra. Deus irá nos ressuscitar. Eu tenho a certeza disso. Sabem porquê? Porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele passou por tudo isto para resgatar todos que morreram nesta fé, todos que aceitaram a Jesus pela fé e todos os que ainda vão aceitar. Então que Deus nos ajude e nos abençoe realmente a nos entregar nestes méritos de Jesus e ter essa certeza da salvação. Amém. Amém.